Um pouco sobre a vida de Van Gogh, né? Aquele que pinta os girassóis lindos, né? E eu sempre fiquei naquela dúvida, mas por que que ele gosta tanto da cor amarela, né? Eu observava os quadros dele. Os trabalhos, né, de Van Gogh só foram praticamente reconhecidos após 30 anos de sua morte. Então eu vou fazer um resuminho, né, sobre o real sofrimento do artista e sua história verdadeira. Van Gogh, o nome dele completo é Vincent Willem van Gogh. Na realidade, ele veio de uma boa família, nasceu em 30 de março de 1853. Ele cresceu em uma casa de classe média. Sua mãe, Ana Comélia Corbentus, era o nome dela, tinha grandes habilidades com as agulhas de tricô e com lápis e pincéis. O seu pai, Teodoro van Gogh, era pastor protestante em uma cidade do interior da Holanda. Eram em 5 irmãos e quando Van Gogh nasceu, fazia apenas um ano que sua mãe tinha perdido um outro irmão, que era o irmão mais velho. E olha o detalhe, com o mesmo nome de Vincent Willem van Gogh. Assim, Van Gogh já chega a esse mundo com a tarefa de substituir o que é insubstituível. Quando criança, Van Gogh caminhava sozinho pelos campos. Andava muitos quilômetros, onde tinha um contato enorme com a natureza e com as pessoas simples do campo. Dos irmãos foi com o Theo, o seu irmão mais novo, que teve o melhor relacionamento até a sua morte. Vincent tinha uma relação difícil com o pai, né? E aos 11 anos foi afastado da casa brutalmente. Seu pai era uma pessoa austera, com regras rígidas e queria que o filho fosse educado em um lugar melhor do que na escola simples do campo, onde o professor era alcoólatra e por achar que o contato com os filhos dos camponeses não lhe traria muitos ensinamentos para a sua vida. Assim, os pais o levam para um colégio interno a 30 quilômetros de sua residência e lá o deixa sozinho, indo embora em um carro. Talvez esse momento pode ser o que veio mais tarde a demonstrar a enorme preferência pela cor amarela, bem como pode ser esse momento que desencadeou toda a vida difícil de Van Gogh. Nesse colégio, Van Gogh, com seu sofrimento, longe dos campos onde corria e caminhava e ali trancado, se dedicou aos livros como forma de suportar essa separação abrupta. Imagina uma criança acostumada no sítio, nos campos abertos, de repente, do nada, os pais colocam num colégio interno, né? Além de toda essa separação, esse aprisionamento. Aprendeu assim, ali nesse colégio, ele aprendeu o inglês e aprendeu o alemão. 12 anos mais tarde, ele escreveu uma carta onde disse que desde quando ele chegou nesse internato, ele começou a se sentir um pouco estranho, se mantendo muito fechado durante a sua adolescência. Aos 16 anos, os pais decidiram novamente seu caminho. Levou ele para morar com um tio em Haia, a terceira maior cidade da Holanda. O seu tio era marchand e foi aí que ele intensificou suas cartas com o irmão Theo e outros amigos. Tem em torno de 800 cartas dessa época. Tudo em Van Gogh era muito intenso. Aos 19 anos, ele já era um marchand jovem e nessa época foi encaminhado a Londres para fazer grandes negócios, pois Londres era a cidade mais povoada do mundo ocidental. Logo, Van Gogh percebeu que o fato de comercializar a arte o deixava mais longe dela, pois para ele era difícil quantificar o preço de uma obra. Deixou logo de vender arte para poder produzi-las. Van Gogh, então com 20 anos, um jovem idealista, se apaixona loucamente por Eugênie, que era filha dos donos da pensão onde ele residia. Essa paixão louca não foi correspondida, pois Eugênie já era noiva, questão essa que nunca foi bem elaborada por Van Gogh. Passado algum tempo, Van Gogh, agora com 23 anos, ele larga tudo e decide que será pastor como seu pai e se volta para a igreja. Nessa época,
sofre mais uma ruptura com a família e vai se dedicar ao mundo da pobreza e começa a escrever ao irmão sobre as más condições dos mineradores e ainda nesse momento de sua vida realiza vários trabalhos de desenhos pintados com carvão das cenas que ele via e não concordava na mineração. Ele queria ajudar as pessoas, queria viver igual a Deus. Na verdade, virou um fanático. O pai foi avisado do comportamento de Van Gogh e nessa época ele ficou conhecido como o Pastor Louco. Se sentindo fracassado, parte a pé para Bruxelas, capital da Bélgica, com a fixa ideia de se dedicar à pintura e se tornar um artista. Ele se inscreveu na Academia de Belas Artes de Bruxelas, mas quando mostrou seus inocentes desenhos, os mesmos não foram aprovados. Assim, Van Gogh resolve que será um artista independente e começa a copiar vários desenhos para aprender com os outros artistas a questão da proporção, por exemplo. Millet foi um dos artistas que serviu de referência para Van Gogh. Depois, Anton Mauve, um artista casado com sua prima, foi quem primeiro incentivou e lhe deu as primeiras tintas a óleo e pincéis. Aos 28 anos, ele pinta sua primeira tela a óleo e começa a achar seu professor muito convencional. O seu desejo era pintar a vida dos camponeses, a pobreza, e fica 7 meses se inspirando para isso. Van Gogh precisava ganhar algum dinheiro e decide então ir para Antuérpia, que é a segunda maior cidade da Bélgica. É nessa cidade que ele começa a se envolver com o absinto, bebida apreciada por vários artistas da época, e essa sua relação com a bebida vai persegui-lo até o final de sua vida. Ele se torna um frequentador assíduo dos bordéis, adquirindo sífilis, chegou a perder 7 dentes e, após a constatação da doença, começa então a conviver com a certeza da morte antecipada na sua vida. Em 1886, aos 33 anos, ele foi para Paris ao encontro desse irmão Theo, o seu preferido, que o recebeu muito bem, lhe oferecendo ajuda. Chegando na casa do irmão, ele observa alguns quadros dos impressionistas, o que lhe chama a atenção. Em Paris, Van Gogh vai ao Louvre com uma certa frequência e se identifica com as obras asiáticas, fazendo delas uma observação cuidadosa, as quais foram referências em seus quadros futuros. Em 1888, aos 35 anos e com apenas mais 2 de vida pela frente, toma a decisão de se mudar para o sul da França e vai para Arles, já que não poderia ir até o Japão. O que mais lhe chamou a atenção por lá foi o sol e a sua luminosidade. Vincent começa a produzir muito nessa época, chegando a pintar até 3 telas por dia. Pintava muito rápido e gostava de pintar à luz, fazendo uma analogia com a vida, bem como seus autorretratos, demonstrando solidão e proximidade com a morte. Era através dessas pinturas que ele falava dele mesmo. Os seus autorretratos indicavam bem o momento por ele vivido. Gauguin e Van Gogh se conheceram na casa do irmão de Van Gogh, quando o pintor francês precisava vender alguns quadros. Theo foi quem o ajudou através de algumas compras para que pudesse retornar a Paris. Van Gogh, assim como o irmão, gostaram muito do colorido das telas de Gauguin e ali nasceram uma grande amizade. Gauguin, sem dinheiro e com malária, necessita de uma ajuda e recorre ao irmão de Van Gogh, que indica a cidade de Arles para o mesmo. Van Gogh o ajuda, embora não era bem essa a intenção de Gauguin, que se julgava já mais avançado como artista na época do que Van Gogh. Gauguin chega a Arles e Van Gogh fica feliz com a chegada do amigo por acreditar que os dois poderão desenvolver trabalhos juntos nessa cidade. Resolvem ir morar na mesma casa amarela de 4 cômodos. O colorido das suas telas, tanto de Gauguin quanto de Van Gogh, nessa época, não eram nada convencionais. Mas logo no inverno, os dois começam a divergirem sobre as obras. Van Gogh gostava de pintar cenas do cotidiano e objetos,
Já Gauguin gostava de pintar símbolos, detestando as técnicas. Chegou o momento em que os dois brigam e Gauguin sai de casa. Van Gogh, enfurecido, o segue com uma pequena faca e, ao retornar em casa, ele corta um pedaço de sua orelha. É um pedaço e não a orelha toda, como muitos relatam. No dia seguinte, Gauguin retorna à casa e observa que Van Gogh está vivo e com muito sangue em todas as paredes. Ele chama atendimento e deixa a cidade em dezembro de 1888, muito assustado. Gauguin nunca mais viu Van Gogh. Depois desse episódio, Van Gogh começa então a ter delírios e é internado em um manicômio. E era visto pela sociedade como o maluco da cidade. Dentro do manicômio, Van Gogh começa a pintar seus autorretratos e, segundo os críticos, é notório o sofrimento se alastrando em cada um deles. E pinta também tudo aquilo que ele enxerga por lá. Inicia-se também um comportamento de repetição, onde Van Gogh começa a refazer as suas obras. Para se ter uma ideia, só o quadro de Girassóis foi pintado em 7 versões. Em 1890, dando sequência, o manicômio com 37, ele já estava com 37 anos, ele deixa esse manicômio e vai para um albergue, Havre, no vilarejo de Alvercir-Oil. O irmão aluga um quarto lá e faz os pagamentos das despesas. Van Gogh pintava tudo o que o cercava. No dia 27 de julho, Van Gogh não desce para tomar café e os donos da casa o encontram deitado em uma poça de sangue e acreditam que ele mesmo se suicidou. Até hoje, isso ainda tem gerado controvérsias, mas Van Gogh ainda está vivo e seu irmão Theo foi chamado. Nesse momento, ele ainda estava vivo e o Theo foi chamado. Quando o Theo chega ao albergue, encontra Van Gogh sentado, fumando um cachimbo, bem enfraquecido. Naquela próxima madrugada, ele morreu, no quarto do albergue Havre. No velório de Van Gogh, suas obras estavam expostas, próximo ao seu corpo. Algumas obras foram vendidas por ali mesmo, por preços mínimos, e os compradores foram pessoas simples da cidade. E por que a preferência dele pela cor amarela? Sobre a cor amarela, pode-se pensar que possivelmente se refere ao momento de sua infância, onde seus pais o deixaram no internato e voltaram sem ele dentro de um carro amarelo. O amarelo podendo representar o espaço, a liberdade, a luminosidade, o sol, a vida. Um campo aberto como ele gostava de andar em sua infância, observando os detalhes da natureza. Ir para o internato foi como colocá-lo em uma clausura, num abandono total, solidão e sem o irmão que era muito apegado. Segundo seu próprio relato, disse mais tarde ter sido o mesmo, que a partir dali ele se via como um estranho. A partir desse momento ele começou a se ver como estranho. Van Gogh muito cedo descobriu as dores da existência. O abandono, a separação de alguém querido, a mudança brusca da sua realidade, provavelmente foi o grande trauma de Van Gogh, que apesar de usar a arte como uma forma de elaboração e ou sublimação, pode-se pensar que não foi suficiente para que ele pudesse elaborar tamanho sofrimento em um período da sua infância. Enfim, gente, eu adoro fazer esse tipo de post, pesquisar sobre os artistas, né? Porque sempre a gente aprende algo a mais. Depois de tudo isso que eu fui atrás, as pesquisas, tudo, né? Eu acabei admirando mais ainda o Van Gogh. E esse pensamento, né? Que ele deixa, eu acho muito bonito esse pensamento dele, que eu vou fechar aqui hoje com vocês. Se você perdeu dinheiro, perdeu pouco. Se perdeu a honra, perdeu muito. Se perdeu a coragem, perdeu tudo. É o pensamento dele, tá? Então, de vez em quando, eu vou trazer algumas biografias aqui faladas para vocês, lidas aqui, né? Tá bom? Era isso. Um abraço para vocês.